Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Bano, sou médico e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre psoríase. O que será que acontece no corpo de quem tem essa doença? Não sei se você já ouviu falar sobre psoríase, você tem psoríase, uma doença relativamente comum, uma doença de pele e que causa uma série de prejuízos para quem tem esse problema de saúde. Muitas vezes as pessoas acham que uma doença de pele é uma frescura, que só passar uma pomadinha que resolve, mas esse não é o caso de quem tem psoríase. E nesse vídeo eu vou falar um pouco melhor para você que quer entender como que funciona essa doença. No caso, a psoríase ela afeta cerca de 1% da população. Então, a cada 100 pessoas, uma é acometida aí pela doença. Então, a gente está falando aí de milhões de pessoas se a gente for considerar o país inteiro. Ela é mais comum entre os 20 anos de idade e também acima dos 50. Então, ela tem duas faixas de aparecimento. Então, duas faixas etárias aparecem com maior frequência, que é entre os 20 e os 40 anos e depois a partir ali dos 50, 60 anos. É uma doença que pode também acometer as articulações, até 30% das pessoas com psoríase podem evoluir uma doença chamada artrite psoriásica. Em geral, essa artrite psoriásica ela aparece depois da psoríase. Então, a psoríase é uma doença, como eu falei, de pele, que causa ali lesões avermelhadas na pele. Ela leva também uma descamação, geralmente de cor prateada. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que acontece na pele logo a seguir. Ela também causa lesões que são bem delimitadas. Então, você consegue ver ali a diferença entre a pele normal e a pele que está acometida pela doença. Então, tem uma zona ali que você vê bem nítida a transição. Também pode evoluir com algumas escamas, então um processo ali que a gente chama de hiperqueratose. Quando você vai tentar coçar a lesão, se às vezes tem uma coceira, ela pode sangrar. Então, às vezes o dermatologista, para poder avaliar o paciente, ele mexe com uma colherinha que a gente chama de cureta, e aí muitas vezes ele começa a sangrar. Então, aquela proteção da pele ela fica prejudicada, fica uma membrana ali que é mais sensível, pode sangrar, que é o sinal que os dermatologistas chamam de orvalho sangrante. E também é uma doença que pode, como eu falei, causar coceira, então ela pode causar muito incômodo. A psoríase mais comum é a psoríase em placas, mas existem outras formas de psoríase. Às vezes a psoríase ungueal, que é a que aparece nas unhas, é confundida até com micose, mas é aquela micose que você toma 1000 remédios para micose não melhora, aquela micose que você muitas vezes passa lá a pomada para matar o fungo, achando que é uma micose, também não melhora. No caso, pode ser psoríase. Aqui tem uma representação da pele, onde tem a epiderme, que é a parte mais externa da pele. A epiderme é a camada da pele que também tem aquelas células mortas. Então, uma camada de célula protetora, que é desvitalizada. E na psoríase o que acontece é o que a gente chama de hiperproliferação celular. Então, existe uma multiplicação muito mais acelerada dessas células da pele, vão fazendo mais camadas de peles mortas do que o normal. Então, vai levando aquele processo de descamação. Além disso, tem um processo de inflamação que acontece ali na epiderme e na derme, e aí essa inflamação que vai dar aquela característica de lesões mais avermelhadas. No caso da psoríase, é uma doença que a gente considera inflamatória e também autoimune. Então, ela acontece porque o sistema imunológico ele fica desregulado. Então, o sistema imunológico desregulado passa a fazer besteira. Ao invés de te proteger, ele passa a te atacar. Como se você tivesse lá o seu time de futebol e aí o seu atacante, ao invés de fazer gol contra o seu adversário, ele começa a fazer gol contra. Então, é uma doença que o sistema imunológico está muito envolvido. E se sabe já há muitas décadas também que tem um papel muito importante da vitamina D. Quando a gente fala sobre sistema imunológico, sistema imune, a gente fala sempre sobre vitamina D. A principal substância reguladora do sistema imunológico é a vitamina D. No caso da psoríase, a vitamina D é fundamental. E agora eu vou falar para vocês sobre algumas questões que
sempre são relacionadas aí à questão da psoríase. Então, não é uma doença contagiosa, então se a pessoa tem psoríase, você não precisa se afastar, não precisa ficar preocupado que essa pessoa não vai te transmitir uma doença de pele. Então, é uma doença que pode causar um estigma muito grande, um isolamento das pessoas. As pessoas que têm psoríase, muitas vezes, elas têm vergonha de sair, porque ela fica constrangida de mostrar aquelas lesões que ela tem na pele. Tem pessoas que têm uma psoríase muito disseminada, então uma doença que está generalizada, cometendo os braços, as pernas, e aí elas sempre andam ali agasalhadas, pode estar 40, 50 graus de calor e a pessoa está agasalhada. Às vezes é por conta de psoríase. A pessoa está com vergonha de mostrar essas lesões. É uma doença que não tem cura, mas existe tratamento e você pode viver como se estivesse curado. Então, procurem tratamento que vale a pena. A vitamina D é fundamental nesse tratamento, como eu falei, mas são várias as medidas que são necessárias para você tratar. Não são só os medicamentos, também você tem que construir uma rotina mais saudável, tem que ter um estilo de vida muito melhor. É uma doença que pode causar um sofrimento imenso, comparável a outras doenças graves. Então, as pessoas ignoram, acham que uma doença de pele, como eu disse anteriormente, é algo muito simples, mas causa muito prejuízo, causa muito constrangimento, causa muito sofrimento. Então, vá atrás de tratar porque você não precisa sofrer com essa doença. Existe aí formas de melhorar. E ela pode ter um envolvimento sistêmico. Então, sempre que a pessoa tem psoríase, ela tem que ficar alerta para, principalmente, dores nas articulações, porque pode evoluir uma parte das pessoas com artrite psoriásica. Essa artrite psoriásica pode causar imensos prejuízos para as articulações. Então, pode causar ali várias sequelas que vão ficar no longo prazo. Então, procure tratamento porque é uma doença tratável e que você pode ter uma ótima qualidade de vida. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um vídeo aí que eu fiz para falar sobre doenças autoimunes. Tenho falado bastante sobre doenças autoimunes nos últimos meses. E vou deixar aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar aqui para vocês o link de uma live que eu fiz para falar exatamente sobre psoríase. Falo sobre os tratamentos da psoríase, falo sobre vitamina D, falo mais sobre como que esses tratamentos podem ajudar a melhorar no caso da psoríase.